Abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração. E para nós introduzirmos esta mensagem hoje, como introdução dessa mensagem, nós temos um teatro que nós fizemos, que está gravado, e a gente vai assistir neste momento. Bom, então, vamos assistir nosso filminho hoje? Eu fiz até pipoquinha. Meu amor, eu preparei um filme pra gente especialmente pra você agora. Tá, vamos ver. Aqui, ó, até baixado. Chuck Norris. Ah, Esse filme é bom, esse filme é bom. não, esse filme é velho, eu não gosto de Chuck Norris, não. Que tal a gente assistir Crepúsculo? É o melhor, é o meu favorito. Vai ser esse hoje, tá? Não, eu acho que não é um filme muito bom, não. Ele... Vê, ó, olha aqui, Vingadores, tem Vingadores. Eu não gosto de herói, eu não gosto de filme de Vingadores, não. Tá, mas é que ele tem ação. Não, ó, pode ser romance. Romance também é um dos meus favoritos. Que tal a gente assistir romance, hein? Ó, esse do Vingadores tem um romance junto, porque tem uma açãozinha, sabe? Não, se for Vingadores eu não quero, eu quero só por Crepúsculo. Tá bom, vamos fazer do seu jeito então. Mas primeiro, deixa eu só analisar isso aqui. Aqui, ó, aquele Vingadores... Ah, legal. Você vai mexer no celular e não vai assistir o filme que tá rolando já. Não, eu não vou ver Vingadores, eu já falei. Se for Vingadores eu não quero. E afinal, ó, da próxima vez você faz sua pipoca doce, tá? Você fica com a sua e eu fico com a minha. Eu não pedi pipoca doce, você que tá fazendo sua pipoca aí, eu não quero pipoca. Quero mexer no celular aqui, eu vou assistir no meu celular, quer ver? Ah, então a gente vai ver filme junto. Não, você não quer ver o filme, você quer mexer aí? Você fica aí, fica aqui. Tá bom, então me dá um controle, porque eu vou assistir o filme que eu quero. Você pode aplaudir Jesus por eles. Irmãos, nesse mês de setembro nós vamos orar pelas famílias, abençoarmos as famílias. E a gente vai pregar uma série de mensagens chamada Não Dê Espaço. Fala para o seu vizinho, diga assim para ele, fala para ele, não dê espaço. Fala para ele aí. Amém? Irmãos, eu sei que quando a gente fala de família é algo que mexe com a gente. Família mexe. Família mexe demais com a gente porque a família é o lugar onde nós temos as experiências mais profundas da nossa vida. É lá na família onde nós vivemos a maior intensidade de emoções, de sentimentos. Na família onde a gente experimenta o amor mais profundo e verdadeiro que nós podemos ter na vida. O amor de um pai, um amor de uma mãe, por exemplo. Mas é também lá na família onde nós vivemos os sentimentos negativos mais intensos também. Por exemplo, a rejeição. É horrível você ser rejeitado pelas pessoas. Mas, irmãos, sermos rejeitados por alguém de dentro de nossa casa, a dor é muito maior. Família, irmãos, é algo que nós precisamos buscar a Deus. Não importa como é a configuração da sua família. Não importa como a sua família é estruturada. Eu creio, e segundo a palavra de Deus, nós cremos que Deus tem planos para a sua família. Irmãos, Deus, Ele é o criador da família. A família não é uma invenção do próprio ser humano. Deus criou a família. E Deus, irmãos, continua contando com as famílias. O inimigo tenta colocar que a família é uma instituição falida, mas isso é mentira, porque Ele é o pai da mentira. O nosso Deus se preocupa, o nosso Deus preserva, e Ele quer que todas as famílias, apesar de não serem perfeitas, porque isso é uma outra grande verdade, não existe família perfeita, e eu sei o que eu estou dizendo. Como pastor, a gente que aconselha pessoas e conhece os bastidores, eu posso garantir para você, não existe nenhuma família perfeita. Aquela família que a gente fala, né, de comercial de margarina. Não existe essa família. Toda família tem os seus problemas, toda família tem as suas dificuldades, mas nós não podemos desistir da família. Por isso, nesse mês de setembro, nós queremos chamar você para você buscar a Deus pela sua casa. Se a sua casa, graças a Deus, está assim até uma certa forma harmoniosa, estruturada, eu tenho certeza que ela pode melhorar ainda mais. Se a tua casa, talvez, está passando assim por um período muito difícil, onde ali o respeito, o amor, a amizade estão desgastados, talvez até pessoas saíram da tua casa, eu creio que Deus pode trazer de volta essa pessoa, e Ele pode restaurar os nossos lares. Esse mês, irmãos, é para todos nós. Talvez alguns aqui possam dizer, mas pastor, eu venho sozinho na igreja, acho que esse mês não é para mim, pastor. Se é um mês para a família, eu estou aqui sozinho. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Muitos
quando participam desse mês da família. Muitas pessoas estão hoje, eu estou vendo elas daqui, participaram muitas vezes sozinhas, mas sabe o que elas se tornaram? A semente do evangelho para suas casas, se tornaram os missionários para a sua casa. Então, se você está sozinho hoje buscando a Deus e a sua família não está aqui, não é para você desanimar, pelo contrário, é para você perseverar e ser esse missionário na sua casa, porque hoje você pode estar sozinho, mas muito em breve você e a sua casa servirão ao Senhor Jesus. Família, irmãos, precisa da bênção de Deus. A família precisa de esforço. Não há família saudável, abençoada, sem esforço, sem dedicação. E algo que nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado e vigiar na nossa família, é que se nós não prestarmos atenção, lentamente nós vamos dando espaços para algumas coisas que não podem ter na nossa casa. Veja bem, nós temos que entender que existem certas emoções, certos sentimentos, existem certos hábitos que eles não são necessariamente errados e pecaminosos, mas que se eles se estenderem demais, se eles se prolongarem, se aquelas emoções, aqueles sentimentos forem intensos demais, eles podem então se tornar um problema, pode se tornar uma brecha por onde Satanás entra. Vamos ver um exemplo disso. Esse texto aqui fala sobre ira. Nós não vamos pregar sobre ira, mas nós vamos usar o conceito que é a palavra de Deus, os princípios que a palavra de Deus diz. Olha o que diz Efésios 4, 26 e 27. Diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem o que? Lugar ao diabo. Esse texto tem 3 partes. Quantas partes, irmãos? 3. Quando ficarem irados, irem, mas não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Você prestou atenção, irmãos, o que o texto diz? O texto diz que é possível você ficar irado, mas não cometer o pecado. Por quê? Porque você é ser humano, você tem sentimentos, você tem emoções, tem coisas que mexem com você. Aliás, irmãos, às vezes nós temos que até ter um pouco de ira mesmo, que muitas vezes é aquele inconformismo diante de algumas situações. Fala assim: não, eu não vou aceitar isso aqui, não vou permitir isso aqui, né? Eu lembro quando eu cresci, na casa que eu cresci, quando a gente levantava um pouquinho a voz para minha mãe, meu pai ficava virado. Não fala assim com a sua mãe, menino, você não pode falar assim. Então até um certo ponto ela é necessária. Quem está dentro, diga amém. Agora, o que a Bíblia diz? Não se põe o sol sobre a sua ira. O que a Bíblia está querendo dizer? Não deixe ela crescer, não dê espaço, não deixe ela se esticar, não deixe ela aumentar muito, porque se a sua ira aumentar muito, o que vai acontecer? Versículo 27: não deis o que? Lugar ao diabo. Enquanto que a ira em si não é pecado, mas se estender nela é perigoso, porque ela vai gerar uma brecha, e uma vez que Satanás entra, aí sim pode se tornar um pecado. Porque irado você pode muitas vezes xingar alguém, irado você pode blasfemar contra Deus, irado você pode brigar com uma pessoa, irado você pode até matar uma pessoa. Então existem certos sentimentos, emoções, hábitos que, se nós permitirmos que eles cresçam, eles se tornam problemas na nossa casa, na nossa família. E algo, irmãos, muito importante que nós precisamos notar, que é o tema da mensagem nessa noite, é o individualismo. E é sobre isso que Deus quer falar conosco, e esse é o tema da pregação hoje. Não dê espaço para o individualismo. Quando nós falamos, irmãos, sobre individualismo, nós precisamos fazer uma ressalva primeiramente. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre individualidade e individualismo. Presta atenção nisso. Individualidade é uma coisa, individualismo é outra. A individualidade é algo inevitável, porque todos nós somos um indivíduo. Todos nós temos nossos gostos, nossos desejos e nossas vontades. Não é porque você está casado, não é porque você tem uma família, que você deixa de ter certos gostos. Isso é a sua individualidade, é inevitável. Uns gostam de ir para a praia, outros gostam de ir para o campo. Uns gostam de fazer o quê? Nem todo mundo é perfeito, mas nós temos que amar. Gosta de um time verde, né? E aí você tem que fazer, você ama a pessoa, mas vou ver o time junto, né? Isso é o quê? A individualidade das pessoas. Aliás, deixa eu dizer algo, presta atenção nisso.
Nós temos que compreendermos que até um determinado ponto é até saudável que haja individualidade. Porque um dos motivos que tem destruído muitos casamentos e muitas famílias é porque muitas vezes não se tem o entendimento da individualidade e celebrarmos aquela individualidade. E às vezes acontece, nós temos visto acontecer isso com uma certa frequência, infelizmente. Às vezes acontece mais ou menos assim: tem um dia que o filho fica doido e ele dá um negócio dele: eu vou embora dessa casa, porque eu preciso viver a minha vida. Nós temos visto acontecer isso em muitos casamentos. Chega um dia, num determinado dia, do nada, a esposa ou a esposa acorda e ele fala assim: eu preciso viver a vida, porque eu não sei quem eu sou nessa casa, eu não sei quem eu sou, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais o meu gosto, porque eu só tenho que viver os outros, eu só tenho que viver o que os outros querem, o que os outros desejam fazer. Está dando para entender, irmãos? E aí aquele dia a pessoa acorda, ela explode. Por quê? Porque ela está dentro de uma casa, mas ela não tem mais a sua individualidade. Por isso, muito perigoso. Jovens e adolescentes, tome muito cuidado, porque é perigoso às vezes casar cedo demais. E às vezes, irmãos, eu vejo jovens ali, 14, 15, 16 anos, 17, já namorando, tudo grudado, melado, dá vontade de arrancar esse pouco de laço. Sai. Por quê? Presta atenção. Um dos segredos de uma boa vida de casado, sabe qual é? Uma boa vida de solteiro. Quanto melhor for a sua vida de solteiro, melhor vai ser a sua vida de casado. Porque quanto mais você viver aquilo que só você pode fazer enquanto é solteiro, a sua individualidade, o seu gosto, a sua vontade, sozinho é mais fácil para você ir para outro lugar, sozinho é mais fácil você estudar em outro lugar. E eu casei, irmãos, muito novo. Você fala assim: pastor, mas isso é contraditório. Irmãos, eu casei com 21 anos de idade, mas, irmãos, eu tive uma excelente vida de solteiro. Quando eu casei aos 21 anos de idade, eu já conhecia 6 países, eu já tinha estudado fora, eu já tinha viajado, eu já tinha curtido com alegria, sem pecar, com os meus amigos, a vida de solteiro. E já tinha passado a noite inteira jogando videogame. E tinha feito tudo aquilo, porque aí quando eu entrei no casamento, e eu estou casado, eu não tenho saudade dessa vida de solteiro, porque ela foi bem feita, ela foi bem vivida. Veja bem, isso não quer dizer que isso é para todos, presta atenção. Então muitas vezes aquele casal, aquele namorado, eles começam muito cedo e eles não têm a sua individualidade. Claro que tem alguns problemas de casar, né, velho, muito mais velho também, mas tem que ter um equilíbrio. Mas essa individualidade, ela é importante, ela é saudável. Quantos estão entendendo? Digam amém. É importante no casamento o esposo, às vezes ele ter lá aquelas coisas que ele gosta. Olha, jogar aquela bolinha com os amigos. Irmã, deixa ele. Fica muito grudado, não, deixa ele jogar uma bolinha com os amigos, né? Meu irmão, abençoa a tua esposa também. Deixa ela ir para o salão lá, deixa ela ficar umas horas lá, né? Ah, pastor, mas ela gasta muito. Mas o sorriso dela vale a pena, irmãos. Vale a pena, né? A pastora Thalita está montando o álbum de figurinha, irmãos, da Copa. Parece uma criança. Eu tenho que ir com ela na praça. Não vou mandar ela sozinha, né? Aí esses dias a gente estava num lugar, aí tinha um jovem assim, uns 20 e poucos anos de idade, mas casado já, mas que 1 ano de casado. Aí ele virou assim e falou assim: pastor, o senhor já fez o cálculo de quanto vai custar esse álbum? Eu falei: já fiz, meu filho. E dói. Ele falou assim: pastor, mas o senhor vai deixar a pastora fazer, vai gastar um dinheiro desse? O que o senhor vai ganhar com isso? Eu falei: quantos anos de casado você tem? Ele falou: eu tenho 1 ano de casado. Eu falei: na hora que você tiver uns 20 anos de casado, o sorriso da tua esposa não tem preço. Pode custar o quanto for, porque na hora que eu vejo o sorriso dela com as figurinhas, irmãos, eu monto um álbum, 2, 3, não tem problema. Então não é errado a gente ter essa individualidade. Nós temos que entender. Às vezes acontece na casa com os filhos. Por que muitas vezes os filhos crescem e aquela confusão? Porque às vezes a gente não entende que conforme eles vão crescer, eles vão tendo a individualidade deles, os gostos deles, as vontades dele. Irmãos, eu tô meio em crise lá em casa, né? E aí esses dias falei para o pastor assim: vamos viajar? Só que as nossas viagens sempre foi assim: a gente jogava as crianças do carro, modo dizer, né, irmãos? A gente jogava as crianças do carro, pegava o guia 4 rodas. Quem já viajou com o guia 4 rodas aí? Olha os dinossauros tudo aí, né? Então
E eu falei assim, puxa amor, que saudade que eu tô da gente entrar no carro assim, pegar um guia, e a gente pegar o carro e a gente ir. Irmãos, eu comecei a armar todo o esquema, e fui organizando, e pá. Aí eu chamei meus filhos, falei, gente, nós vamos viajar em família, e nós vamos para tal lugar, a gente vai entrar dentro do carro, e nós vamos fazer de carro a viagem e tal. E eles começaram a olhar assim, pai, eu não vou nesse lugar não. Eu vou até falar o lugar, eu falei assim, gente, nós vamos para Gramado. Pai, o que tem em Gramado? Gramado, meu filho. Pai, coisa de velho, fica andando numa rua só para ver que tem flor na rua, né? E eles não queriam mais. E eu comecei a chorar, eles não me amam mais. Eles não querem mais viajar comigo. E a pastora disse assim, não é isso. Eles cresceram, agora eles têm a individualidade deles. Agora, Gramado para eles é coisa de velho. Quem vai para Gramado? Quem é velho? Quer ver flor pendurada numa rua muito bonita. Eles não querem esse tipo de passeio. Ou seja, estão se formando como indivíduos. Então nós temos que entendermos que individualidade não é errado. É até preciso ter um pouco para que a família tenha alegria, para que cada um sinta quem você é, os seus gostos, os seus desejos. Está dando para entender, irmãos? Jesus também tinha sua individualidade, você sabia disso? Jesus tinha preferências. Quando Jesus ia para Betânia, eu creio que muita gente convidava Jesus para ir para a casa dele, mas eu falei assim, não, eu vou na casa de quem? Eu vou na casa do Lázaro, da Marta e Maria. Eu gosto de ficar mais na casa deles. Mas enquanto que a individualidade, irmãos, é saudável, presta atenção, o individualismo, ele é o quê? Destrutivo. E o que é o individualismo? O individualismo é quando a individualidade cresce muito. Vamos lembrar da língua portuguesa, o sufixo ismo, que a gente põe no final das palavras. Então o que é o individualismo? É quando a individualidade está muito grande. É quando nós vamos dando espaços demais e vamos nos tornando o quê? Individualistas. Individualistas são aquelas pessoas que só pensam em si mesmas, nos seus próprios prazeres, só querem fazer as coisas do jeito delas. Elas querem viver a sua vidinha, elas querem viver o seu mundinho. E existe até mesmo um certo grau de individualismo, é raro, mas existe. Existem pessoas que são tão individualistas que elas ainda manipulam os outros só para fazer as coisas que ela quer. O individualista, ele não consegue fazer nada e se envolver em nada aonde não tenha algum benefício para ele. Participar de um grupo, participar de uma célula, se envolver em algo que ele não ganha nada com isso, ele só abençoa e ajuda os outros. O individualismo não consegue. O individualismo é bíblico, pastor? Presta atenção. Provérbios 18:1 fala o seguinte: quem se isola busca os seus próprios interesses e se rebela contra a sabedoria, se rebela contra a sensatez. O que o texto está dizendo? Se você permitir o individualismo, isso não é uma coisa sábia. Não é sábio ser individualista. 2 Timóteo 3:1 fala o seguinte: que no final dos tempos, os tempos seriam trabalhosos, tempos difíceis, aonde surgiriam homens e mulheres amantes de si mesmo. O individualismo, irmãos, leva-nos ao fracasso. O individualismo desgasta as amizades, rouba o amor, macula o romantismo. O individualismo atrai a solidão, prejudica os resultados, pavimenta o caminho para o egoísmo, nos empurra para aquilo que é ilícito. E o principal, o individualismo nos torna vulneráveis a Satanás. Aonde tem individualismo, há ausência de afeto, há ausência de carinho, de amor, de companheirismo. E se nós não vigiarmos, irmãos, lentamente, o individualismo vai entrando em nossas casas. E nós começamos a estar nos nossos próprios lares. Mas cada um está vivendo o seu mundinho. Cada um tem a sua própria história. Muitos casais se tornam apenas sócios de contas. São sócios. Se comportam como sócios. Você paga isso, eu pago isso, você resolve esses problemas. Olha, esse filho aqui é problema seu, esse filho aqui é problema de você. Reparte até os filhos para quem vai cuidar dos problemas. Ou seja, estamos dentro de uma casa, mas individualistas. Deixa eu perguntar, será que você não tem dado espaço para o individualismo? Será que você não está lentamente vivendo tudo para do seu jeito? Será que o individualismo está dominando a sua vida?
Diga assim comigo: o individualismo. Diga mais forte: o individualismo é progressivo. Agora você vai entender o teatrinho que a gente fez. O personagem ali é de amarelinho, era Trena, pra quem não entendeu ainda. E ele era um individualismo que vai entrando, e devagarzinho ele vai nos afastando. Sem a gente perceber, irmãos, nós vamos distanciando um dos outros. Sabe, igreja, nós temos que tomar cuidado, porque a gente vai se acostumando a viver sozinho. A gente vai se acostumando a viver longe um do outro. Por isso nós temos que lutar contra o individualismo. Um dos dias mais importantes da minha vida aconteceu num dia que eu procurei meu pai. Até peço perdão se ficar emocionado quando eu lembro do meu pai desse momento, como ele foi importante na minha vida naquele dia. Quando a pastora Thalita e eu nós casamos, ela trabalhava ainda em Osasco, e salário muito baixo, praticamente o que ela ganhava, nós tirávamos o dízimo, a oferta, e ela pagava o cometa, não sobrava nada. Muito difícil, primeiros anos de casamento, muito difícil, muita escassez. Nós tivemos que vender coisas dentro de casa. E eu lembro que um dia nós começamos a cogitar dela passar a semana em Osasco e somente vir para Sorocaba nos fins de semana, e passar a semana trabalhando com a sua família, né? Morando na casa dos pais. Eu lembro que aquele dia meu pai me chamou e falei: pai, nós estamos pensando em fazer isso. Ele disse: não deixe isso acontecer. Pague o preço que for, se esforce o que precisar se esforçar, mas vocês casaram para viver juntos. E nunca vou esquecer quando ele diz: porque a gente vai se acostumando a ficar sozinhos. Há coisas, irmãos, que não vão ser erradas. Talvez assistir um filme. Cada um de nós temos o nosso celular, cada um de nós temos os nossos joguinhos no celular. Mas nós temos que entender, irmãos, se nós não vigiarmos, presta atenção nisso, lentamente o individualismo vai entrando, e sem a gente perceber, só vai aumentando a distância que nós estamos um dos outros. Se coloque de pé glorificando a Jesus, por gentileza. Eu queria encerrar essa mensagem com algumas dicas muito importantes, para que nós possamos, irmãos, ser libertos. Eu quero declarar que hoje é dia de libertação do Senhor. Irmãos, para nós vencermos o individualismo e termos mais o companheirismo e a unidade, nós precisamos escolher estar perto. É uma escolha voluntária que nós fazemos. Eu sei que há coisas que você poderia fazer sozinho, mas tem um momento que você tem que escolher: olha, vamos comigo fazer compra junto? Eu sei que você poderia talvez assistir aquele seriado, mas tu quer saber do que? Eu não vou assistir sozinho. Porque se eu começar com um, daqui a pouco eu acostumo com 2, depois eu acostumo com 3. Está dando para entender, irmãos? Filipenses capítulo 2 fala sobre Jesus, e hoje celebramos a ceia. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele abriu mão de suas vontades, dos seus próprios desejos, para entregar a sua vida pela nossa vida. Outra dica importante: tome cuidado com a tecnologia. Lembra que eu falei que eram 2 tarefas de casa? Uma é você buscar ali um sonho de família, amém, igreja? A segunda liçãozinha de casa, agora não é o pastor Daniel, agora é o professor Daniel, tá bom? E eu sei que quando eu falar dessa liçãozinha de casa, alguns vão começar a tremer, ter umas crises, mas os nossos diáconos já estão preparados para socorrer os que precisam. Eu queria encorajar você, um pedido, não posso obrigar, claro, mas uma orientação: nessa semana separe uma noite, pelo menos sem celular. Pega um dia, desliga tudo, põe numa caixinha, joga pela janela. Não joga pela janela não, né, irmãos? Você vai precisar dele de volta. Mas deixa lá guardado em algum lugar. Passe algumas horas sem tecnologia. Outra dica muito importante: quem vai fazer isso, irmãos? Deixa eu cobrar a liçãozinha de casa primeiro. Ó, alguns já estão tremendo aí, viu? Eu sabia que não ia ser tão fácil. Outra dica muito importante, irmãos, preste atenção nisso: não queira tudo do seu jeito. Conheça mais as pessoas da sua casa, conheça as pessoas que convivem com você. Irmãos, a verdade é que a maioria de nós não conhecemos as pessoas com quem nós moramos. A gente pode saber do time, a gente pode saber da cor favorita, da comida favorita, mas você sabe o que existe dentro de todo ser humano? Todo ser humano tem medos dentro do seu coração. Você sabe qual é o medo que está dentro do coração do teu filho? Qual é o medo que está no coração da tua filha? Filhos que estão aqui, vocês sabem quais são os medos que estão no coração dos seus pais?
Se eu trouxesse você aqui à frente e falasse assim, faz uma oração por esta pessoa da sua família, você consegue dizer: Deus, eu oro por este medo? Todas as pessoas têm medos dentro de si. Todas as pessoas têm sonhos também. Conheça mais as pessoas. Outra dica muito importante, irmãos: crie pequenas tradições. Pequenas tradições. Lá em casa nós temos uma tradição. Geralmente tudo meio que envolve comida, né, irmãos? Mas lá em casa nós temos uma tradição: todo sábado de manhã é dia de comer pastel na feira. E eu lembro que uma vez uma irmã, ela foi tirar férias e ela visitou uma igreja. Quando ela voltou daquelas férias, falou assim: pastor, eu conheci uma igreja lá na cidade, de onde eu vim, na minha família. Que igreja maravilhosa. Eles oram todo sábado de manhã, tem manhã de oração no sábado. Eu falei: minha irmã, parabéns para aquela igreja. Se você quiser orar, você vai ser a líder da oração do sábado da manhã. Mas eu não vou aparecer aqui sábado de manhã. Aliás, irmãos, o que tem de gente que gosta de dar serviço para os outros, né, gente? Né? Aí eu falei para ela assim, ó, fiz um molho de chave, entreguei na mão dela. A senhora está nomeada a líder da oração do sábado de manhã. Porque, irmão, se a pessoa chegou para mim com a visão, a ideia, eu já devolvo ela com a missão, né? Porque dar serviço para os outros, tem gente que gosta de serviço para os outros. Aí ela virou assim: ah, pastor, para mim não dá. Eu falei: então não é, né? Não quer serviço para os outros. Na esquina do Bradesco, na rua São Bento, centro de Sorocaba, todas as vezes que eu passo lá eu choro. Quando eu era criança, meu pai ia no Bradesco, ele era cliente do Bradesco, que tinha um carrinho de cachorro quente. Todas as vezes ele comprava um cachorro quente para mim ali. São pequenas tradições. Uma tradição que nós temos lá em casa: aos domingos, quando a gente senta para almoçar, ninguém sai da mesa até o último terminar. Durante a semana é mais flexível, porque é correria. Domingo, só sai da mesa até o último terminar. Porque é algo que nós fazemos juntos, é companheirismo. E claro que eu sou pai, eu que criei a tradição. E às vezes eu quero ficar mais pertinho dos meus filhos, eu começo a enrolar. Ô pai, come logo, pai. Outra dica importante: ao mesmo tempo que é importante criar pequenas tradições, quebre a rotina de vez em quando. Faz algumas coisas diferentes, viaje um pouco, sai daquela mesmice. Orem juntos, sirvam a Deus nos ministérios. Eu creio, irmãos, que Deus está aqui para abençoar a tua casa e a sua família. Não desista da tua casa, não desista da sua família. Ela tem jeito sim. O seu casamento tem jeito. Esse casamento vai durar. Você vai ficar bem velhinho junto dele, junto dela, porque Deus colocou você nesse casamento. O inimigo pode se levantar, mas ela diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso eu queria que você levantasse as tuas mãos agora. Usa o teu GPS interno aí, acha a tua família, vira em direção à tua casa agora e abençoe a sua família agora.